Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também divulgou seus números referentes ao dia 30 de junho de 2024, o balanço trimestral aqui, o segundo trimestre. Porque como que funciona? Funciona assim, nós temos o balanço anual que encerra no dia 31 de dezembro, as empresas daí têm aproximadamente 120 dias para divulgar as suas informações. E aí durante o ano nós vamos tendo os balanços trimestrais, encerrados em março, junho, setembro, e esses balanços trimestrais são obrigatórios, né, serem divulgados para o público de uma forma geral dentro das empresas SAs, balanços esses que também são auditados para conferir veracidade às informações, e aí as empresas têm em torno de 45 dias para apresentar os seus números. Então o que nós estamos fazendo? Apresentando agora os números referentes ao fechamento até o dia 30 de junho de 2024. E a empresa que nós vamos tratar hoje é mais uma empresa do setor financeiro. Trata-se do Banco BMG SA, o Banco BMG SA, que já passou pelo canal. Estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, que nos mandam aqui todas as sugestões, a quem eu agradeço imensamente. Meu amigo Rafa de Bike, ô Rafa, é sempre uma honra contar com a sua presença aqui. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também meu amigo Luiz Silva. Ô Luiz, demorou um pouquinho, mas saiu, tá aí o BMG para você, Luiz. Muito obrigado também pela sua participação e por estar conosco nessa caminhada. E também meu amigo Claudinei Miguel. Ô Claudinei, um grande abraço para você e também lhe agradeço imensamente estar conosco aqui no canal Silas Degraf. Espero corresponder às expectativas de vocês e espero poder atender a todos vocês da melhor maneira possível. E caso deseje fazer alguma sugestão, é muito simples. Manda mensagem aqui, ó. Canal Silas Degraf, mas aproveita também, faça inscrição, dá o like que nos ajuda aqui no impulsionamento do canal esse que hoje já tem mais de 40 mil inscritos aqui, graças à participação de vocês, fazendo com que o canal Silas Degraf seja hoje o maior canal de análise de balanços do YouTube. Mais de 1.100 empresas analisadas, mais de 1.100 balanços analisados, tudo isso graças à participação de vocês. E às vezes demora ali um pouquinho para a gente atender, porque nós temos ali uma lista, né, que os pedidos vão entrando, a gente vai colocando numa programação e às vezes demora um pouquinho para atender. Mas também caso você queira se antecipar e você mesmo fazer análise, é muito simples e eu vou lhe ensinar. Tanto é que nós temos os nossos cursos lá na plataforma Hotmart, curso de análise de balanço para investimentos e também o curso Evaluation, onde você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, da onde que nós buscamos os números, como que nós interpretamos, como que nós planilhamos e como que nós escutamos o que os números querem nos contar. Afinal de contas, os números querem contar histórias e basta a gente escutar o que os números querem nos contar. Então vem aprender análise de balanço conosco bem rapidinho. São 5 módulos ali no curso de análise de balanço, 7 módulos no curso de Evaluation e com um custo muito baixo, com material de apoio, com apostila, planilhas, e naturalmente que a gente vai estar aqui à disposição para esclarecer as dúvidas que porventura vocês tenham, mas que com certeza vocês vão aprender? Ah, com certeza vão aprender sim, e será um prazer poder ensinar para vocês essas ferramentas, análise de balanço e valuation. Bom, falando do BMG, vamos só repassar aqui um pouquinho a história, até para você entender os números. Porque a história, ela se traduz em números. Tudo que o banco, o que as empresas vêm fazendo, acaba virando número. E aí, quando nós enxergamos os números, nós vamos ver que teve toda uma história por trás para poder construir esses números. E essa história do BMG, ela começa, na verdade, lá em 1906, antes da existência do BMG, começa lá em Minas Gerais com o coronel Benjamin Guimarães, que atuava ali com uma indústria têxtil, a indústria têxtil Ferreira Guimarães, lá em Minas Gerais. E na sequência, daí ele passa também a ampliar as suas atividades para outros ramos, como a imobiliária, agroindustrial, serviços. E aí o seu filho, o médico Antônio Mourão Guimarães, no ano de 1930, resolve também partir para o setor financeiro. E lá no ano de 1930, vejam só, um médico cria um banco lá em Minas Gerais, que é o Banco de Crédito Predial. Banco de Crédito Predial, que daí na sequência acabou trocando seu nome para Banco de Minas Gerais, e daí na sequência acabou trocando, futuramente, para Banco BMG. Então lá em 1930 que começa
toda a trajetória do BMG. Nesse crescimento todo, só que na época, principalmente na década de 70, o forte do banco, o que era? Era ser um banco de financiamento, era um banco de empréstimos e financiamentos. E aí, na sequência, ele acaba se tornando um banco múltiplo, né? Que daí passou a ser o chamado Banco BMG mesmo, porque até então ela atuava como se fosse uma financeira. E principalmente se especializou muito no financiamento de varejo, e daí na sequência também passou a atuar forte no leasing, e principalmente no leasing voltado para a aquisição de automóveis. Já no ano de 1998, aí começa a operar, foi um dos pioneiros, no chamado empréstimo consignado, o que alavancou o crescimento do BMG através dos empréstimos consignados. Nesse crescimento todo, claro que teve que ramificar e se espalhar por todo o Brasil. Tanto é que até 2010 já contava com praticamente 3.100 postos de atendimentos do BMG espalhados pelo país, e também já tinha correspondentes em praticamente 5.000 municípios do BMG. Então, quer dizer, o BMG se espalhou para o Brasil inteiro. No ano de 2012, inclusive, faz uma joint venture com o Banco Itaú, fazendo ali uma parceria nessas operações de empréstimos consignados. Parceria essa que durou apenas 4 anos e daí volta tudo ao normal, o BMG operando com seu empréstimo consignado, o Itaú operando com o seu também empréstimo consignado. Em 2016, voltando a essa raiz de financeira, que é o forte do BMG, ele cria uma rede de franquia chamada Help. E a Help o que é? São lojas de atendimento, né, espalhados por todo o Brasil aí para atendimento ao público para o chamado crédito rápido. Então, aquela necessidade financeira rápida que alguém tem, a Help está ali à disposição para poder atender. Então, espalha essas lojas Help também por todo o Brasil. Já no ano de 2017, também cria o BMG Invest Digital. E aí já voltado também para investimentos, para as pessoas fazerem investimentos dentro do BMG. Na sequência, em 2019, faz também o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Antes disso, havia comprado ali uma plataforma de meios de pagamento, que é a chamada Granito, né? E essa Granito ela ficou no começo ali com 45%, depois aí com 50%, e depois aí acabou vendendo essa plataforma para o Banco Inter. E aí também o BMG passou a atuar muito na parte de aquisição de empresas ligadas à tecnologia, a desenvolvimento de software, e também passou a atuar forte também na parte de seguros e na parte de seguridade. Tanto é que a BMG Corretora, que a gente falou agora recentemente, quando analisou a UIS, que a UIS tem uma participação na BMG Corretora, por quê? O BMG passou a atuar forte também nessa parte de seguros. Enfim, para conhecer hoje como que está a situação econômica e financeira da BMG, estamos trazendo aqui para vocês os balanços de 2020, 21, 22, 23 e do primeiro semestre de 2024, e através dos números podemos entender e conhecer como que está a situação do BMG. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco BMG, trazendo aqui os números referentes ao dia 30 de junho de 2024, as últimas informações apresentadas pela companhia, e naturalmente que dentro de um processo de análise de balanço, que é um processo de comparação, então vamos trazer aqui uma base histórica para podermos comparar com períodos anteriores de como que vem sendo o desempenho do banco ao longo desse período aqui. Lá no ano de 2020, o BMG era um banco de 28 bilhões de reais. Desses 28 bilhões de reais, todo o patrimônio do banco, os bens e direitos que estão dentro do ativo do banco. E desse valor aqui, como todas as empresas do setor financeiro, a maior parte sempre vai estar aqui, ó, nesse ativo circulante, que é justamente capital de giro. O que é esse capital de giro? Os recursos que o banco usa para geração de receita, para geração de resultados. E aí, naturalmente, que o principal item do banco, naturalmente, que é o dinheiro, né? E o dinheiro, ele vai estar aqui no caixa e equivalente. Quando nós olhamos aqui apenas 163 milhões, é que, na verdade, o banco ele não ganha dinheiro com dinheiro em caixa. O banco ganha dinheiro com dinheiro girando no mercado através
de empréstimos através de aplicações, e todos esses empréstimos e aplicações eles aparecem aqui, ó, nos ativos financeiros. Portanto, o capital de giro totalizava lá em 2020 25 bilhões de reais, sendo que 22 bilhões e 757 são ativos financeiros e 163 milhões é a quantidade de dinheiro que está no caixa do banco no dia 31 de dezembro de 2020. E esse capital de giro totalizava 90,8% de todo o patrimônio do banco. Fecha o grupo aqui também os outros créditos, que são outros ativos a receber, que não sejam de empréstimos e financiamentos para os seus clientes, mas uma grande parte aqui são os chamados impostos, os tributos diferidos. No banco aqui, nesse ano, ele ainda registrava algumas operações que não realizava a longo prazo e destaque também para o intangível. O que é o intangível? São todas as aquisições, software, que o banco vem desenvolvendo, né, ao longo da sua atividade. Então, o ágio nas aquisições e os softwares, e a marca, e etc., aparece aqui no intangível. Já em 2021, o banco pula para 34 bilhões de reais. E nesses 34 bilhões de reais, 31 bilhões e 600 é capital de giro, 92,4%. Nesse ano, o banco tem 407 milhões de reais em caixa e 27 bilhões e 900 girando na mão dos clientes e nas aplicações financeiras realizadas pelo banco. Em 2022, o banco pula para 44 bilhões e meio e agora nós temos 41 bilhões e 300 de capital de giro, 92,7%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 620 milhões. E temos também o aumento dos ativos financeiros, fechando com 37 bilhões e 200. No ano de 2023, o banco praticamente tem uma pequena queda, que ele diminui seu tamanho para 43 bilhões e 700. E nessa diminuição, o capital de giro cai para 40 bilhões e 600, mantendo os 92,9%. Nesse ano, o banco tem 874 milhões de reais em dinheiro em caixa, disponível para ser aplicado, para ser emprestado, e 34 bilhões e meio de dinheiro que está em circulação na mão dos seus clientes e nas suas aplicações. Chegando agora em junho, o banco pula aqui para 46 bilhões e 100. E aí nós temos agora 44 bilhões e 300 de capital de giro, 96,2%, até porque nesse balanço semestral o banco não registra aqui como realização a longo prazo, ele concentra todos os seus valores aqui como ativo circulante, como quase todos os bancos fazem dessa forma. E aí nós temos aqui 213 milhões em caixa, diminui o volume de dinheiro em caixa e aumenta o volume aqui de recursos que estão aplicados e estão girando na mão dos clientes do banco. Portanto, o BMG é um banco que vem de 28 para 34, para 44, para 43 e para 46 bilhões de reais. E aí nós temos também aqui um aumento aqui que vai ocorrendo no ativo intangível, que justamente se deve aos investimentos que o banco vem fazendo, principalmente nas compras de empresas, plataformas, principalmente voltadas à questão de tecnologia. Já o endividamento do banco, que é visto aqui no passivo, onde temos aqui quase todos os bancos trabalhando dessa forma, lançando tudo como se fosse passivo circulante. E aí, então, nós temos um endividamento total de 24 bilhões de reais, 85,3%. Naturalmente que quando analisamos uma empresa com endividamento de 85, 88, 90%, parece ser uma dívida muito alta, mas no caso dos bancos é uma dívida normal. Por quê? Porque o banco ele ganha dinheiro com capital de terceiros. E aí quando você abre uma conta no banco, quando você aplica num banco, você passa a ser uma dívida para o banco que aparece aqui ó, como passivo financeiro. Esse valor que você depositou no banco entra aqui no caixa do banco e o banco já empresta para alguém e vai ganhar nessa intermediação financeira. Então é normal os bancos terem um endividamento alto desde que sejam passivos financeiros. Então esse passivo total aqui era de 24 bilhões 85,3, vai para 30 bilhões com 88,8, vai para 40 bilhões com 90,7%. Então vai aumentando aqui os passivos financeiros, sinal de que o banco ele vai sendo mais agressivo no mercado na captação de clientes, na captação de aplicações financeiras. No ano de 2023, assim como nós tivemos aqui essa redução de ativo, também temos uma redução de passivo, que agora cai para 39 bilhões e meio, mantendo aqui os 90,4%.
E agora em junho, o banco tem de endividamento total 41 bilhões e 700, com 90,5% de representatividade nessa dívida aqui, e 39 bilhões é passivo financeiro. Então por aqui você vê da onde que vem os recursos que são aplicados aqui no caixa do banco e que do caixa do banco pula para ativos financeiros para gerar a receita. E a receita é vista onde? Ela é vista aqui, ó, na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2020, o banco teve uma receita de 4 bilhões e 25 milhões, com 310 milhões de lucro, trabalhando com uma margem de 7,7%. Em 2021, a receita do banco foi para 4 bilhões e 600 e o lucro cai para 172 milhões de reais, 3,7%. Chegando em 2022, a receita pula para 6 bilhões e 300, porém o lucro cai para 65 milhões de reais, com apenas 1%. Fecha agora 2023 com 7 bilhões e 400 milhões de receita e 287 milhões de lucro, 3,9%. E nesse ano, acumula até o mês de junho 4 bilhões e 200 de receita de intermediação financeira, projetando algo em torno aí de 8 bilhões e meio, com lucro de 218 milhões de reais, projetando também o lucro na faixa de 440 milhões, com uma margem de 5,2%. Aqui eu quero também fazer um adendo, que no ano de 2022, quando nós começamos a ter aqui o aumento da Selic, e aí todo mundo acha que com o aumento dos juros, os bancos nadam de ganhar dinheiro, e na verdade acaba não acontecendo isso aqui, acaba não se transformando em realidade. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros, naturalmente que diminui o volume das operações de crédito e, consequentemente, também diminui os ganhos do banco. Então, nem sempre o aumento dos juros aumenta o resultado do banco, até porque também o aumento de juros ele causa a chamada inadimplência, que acaba gerando uma perda para o banco. E aí, quando o juro, agora em 2024, começa a cair, você observa que, ao contrário, agora o juro começa a cair e a margem do banco começa a aumentar. Então, parece uma contradição, parece um paradoxo de que juro alto o banco ganha muito, e, na verdade, nem sempre funciona dessa maneira, como a gente vai vendo aqui no balanço do BMG. Então, o lucro sai de 310, cai para 172, cai para 65, e agora o lucro começa aqui um processo de recuperação, projetando já 440 milhões de lucro para 2024. Naturalmente que dos bancos aqui a gente não traz índices de liquidez, estrutura, rentabilidade, até porque rentabilidade é vista aqui através dessas margens, se o banco gera ganho na sua atividade ou não. O endividamento a gente observa aqui pelo balanço, e naturalmente que o banco ele tem que ter uma situação financeira confortável, justamente caso os clientes queiram sacar o dinheiro, o banco tem que ter os recursos, mas para ter esses recursos, todos os seus empréstimos, eles têm que ter garantia, eles têm que ter toda uma análise de crédito rigorosa, justamente para evitar a inadimplência. Mas o que eu vou trazer para vocês são esses números aqui, os indicadores relacionados às ações. Uma ação do BMG vale patrimonialmente R$ 7,06 e ela é vendida hoje a R$ 3,70. Então vejam que o valor de mercado do BMG hoje é bem abaixo daquilo que ele vale patrimonialmente. Então ele é vendido com um deságio de 48%, medido aqui, ó, pelo PVP, preço por valor patrimonial, onde para o R$1 é vendido por 52 centavos, então há um deságio de 48% na venda das ações do BMG. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 68 centavos, o que gera um ganho para o acionista de 18,38%. Isso quer dizer que o acionista, ao comprar uma ação por R$ 3,70 hoje, e o banco mantendo o ganho que ele vem gerando hoje de 68 centavos, irá produzir uma rentabilidade para o acionista de 18,38%, em se mantendo essa lucratividade aqui. Dividendos por ação. Agora em 2024, o BMG destinou aos acionistas 50 centavos de dividendos por ação, o que gera um yield, um retorno de caixa de 14,15%. 14,15% é o retorno de caixa através dos dividendos. PL 5,44, quer dizer, 5 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pelo banco. E 55,49% das ações circulam livremente no mercado, porém, das ações preferenciais, porque as ações ordinárias nós temos um volume baixo, inclusive vamos até mostrar aqui para vocês,
onde as ações ordinárias, a grande parte que está na mão dos controladores, que é o BMG Participação, o Revejo Participações, Água Boa Participação, São Judas Tadeu Participação, enfim, sobrando aqui apenas 2,12% de ações para circular no mercado. Já as ações preferenciais, aí sim, nós temos um volume bem maior, 55,49%. O tag along do BMG de 100%, quer dizer que se ele for vendido, há uma garantia de que os minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. E o índice da Basileia do BMG, 12,3%. Isso quer dizer que o banco está acima do mínimo exigido aqui no Brasil, que é de 11%. O banco tem um índice de Basileia de 12,3%. E também aproveitamos, trazemos aqui para vocês o comportamento do valor das ações do BMG nos últimos 5 anos. E vejo que lá em 2019 o banco estava trabalhando aqui com uma cotação na faixa de R$ 8,50, chegou batendo em R$ 10, vem a pandemia, ele cai aqui abaixo de R$ 5. Aí você recupera um pouquinho e fica trafegando nos R$ 5, começa 2021, vai ali beliscando os R$ 6, só que na sequência ele vai ali, ó, toda uma tendência de queda ali que vai ocorrendo até o ano de 2023, quando as ações eram cotadas ali na faixa de R$ 2,50. E agora, em 2024, ele já sobe um pouquinho de patamar e passa a trabalhar ali na faixa de 3,50 a 3,70. Tanto é que no dia da gravação desse vídeo, a cotação era de R$ 3,70. Então, por aqui você vê quando que as ações do BMG tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações do Banco BMG SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, BMG, Banco BMG, que também bastante solicitado aqui pelo meu amigo Rafa de Bike, pelo Luiz Silva, pelo Claudinei Miguel. Muito obrigado aí por vocês estarem conosco nessa caminhada e muito obrigado por todos vocês estarem junto conosco. E falando em BMG, cuja origem é Minas Gerais, um grande abraço para todo o pessoal lá de Minas Gerais que sempre está participando aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente. Ao meu amigo Davidson, um grande abraço para você lá de Itabira, também um grande abraço para o Marcos Alexandre lá de Lavras, também um grande abraço para o Otton Baixa, também lá da cidade de Campanha, enfim, muita gente de Minas Gerais junto conosco aqui nessa caminhada. Agradeço imensamente ter vocês junto conosco aqui nessa trajetória de construção e repartição de conhecimentos, até porque, como nós sempre falamos aqui, a questão de investimentos seria muita presunção alguém dizer que sabe tudo de investimentos. Não, isso aqui é um caminho que a gente sempre está aprendendo, e aí naturalmente que todo esse aprendizado ele é feito justamente com a participação de todos vocês, onde a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais aí sobre essa área maravilhosa que são os investimentos. E por que a área de investimentos é maravilhosa? Justamente porque existe hoje uma necessidade de construção de patrimônio, já que o futuro é incerto e a nossa velhice também é incerta, e para não dependermos de uma aposentadoria lá do INSS, que seja lá no final da nossa vida, lá na nossa velhice, então é normal e natural que venhamos a construir aqui um patrimônio. E para construir esse patrimônio, o que nós precisamos ter? Aplicação. Mas naturalmente que temos que ter cuidado na hora de aplicar. E nós temos que avaliar aonde que nós vamos colocar o nosso dinheiro, se aonde nós estamos investindo existe uma possibilidade de retorno, quais os riscos, e tudo isso a gente vê aqui através da análise de balanço. O canal Silas Ziegler se propõe justamente de repassar essas informações para que você faça as aplicações com a maior segurança possível, sempre de forma consciente. E com isso, reduzindo riscos e ampliando possibilidades de retorno para poder construir o seu patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente vem ali proporcionar uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.